A paz do Senhor. Eu vou começar lendo Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é o pecado, irmão Fabiano? Pecado é delito, é transgressão, é iniquidade. Pecado é errar o alvo. Pecado é você fazer algo, cometer algo que vai desagradar ao Senhor, o nosso Deus, e ao próximo. Na teologia, nós temos a doutrina, a amartiologia, que é a doutrina do pecado. Mas o pecado, ele começou lá em Gênesis capítulo 3, que ele veio a partir de uma mentira. É por isso que os mentirosos, Apocalipse 21:8, serão lançados dentro do lago de fogo. Então começou tudo ali, através de Adão e Eva, quando Satanás mentiu para Eva e Adão, principalmente para Eva, e Eva acabou se deixou se levar por Satanás e acabou pecando. E aí Adão também acabou pecando através de Eva. E por causa desse pecado, dessa desobediência a Deus, os dois foram expulsos do jardim do Éden. E foi aí que o pecado entrou no mundo. E por causa disso, o mundo hoje é do jeito que é. Um mundo mau, aonde ele jaz no maligno, segundo 1 João, capítulo 5, versículo 19. Aonde no mundo reina no momento a violência, a maldade, a injustiça, a falta de amor entre as pessoas. E que esse mundo vai continuar desse jeito até o fim dos tempos, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! O pecado, ele geralmente gera consequências. Quando o homem peca, pode ter certeza que através desse pecado, através deste erro, vai vir consequências na vida dele. Por exemplo, um ladrão, um bandido, que assaltou alguém ou que matou alguém. Se ele foi descoberto, foi pego, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai preso. Então veio a consequência sobre a vida dele. Um casal, aonde um dos dois acaba traindo o seu cônjuge. Qual a consequência dessa traição, desse pecado? Pode acontecer morte. A pessoa traída pode acabar matando aquele que o traiu. Pode acontecer o divórcio na vida desse casal. Ou o cônjuge que traiu pode acabar contraindo uma doença incurável, na qual ela pode acabar infectando o seu marido ou a sua esposa. Então, pecado nunca fez parte dos planos de Deus. E é o pecado que também separa o homem de Deus, segundo Isaías capítulo 59, versículo 2. Agora, por isso que se o homem continuar vivendo no pecado, pecando, ele não entrará no reino dos céus. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo Gabriel falou para Maria a respeito de Jesus, que Jesus viria ao mundo para salvar o povo dos seus pecados, para salvar a humanidade dos seus pecados. Então o homem só é perdoado por Deus, os seus pecados, a partir da hora que ele crê e aceita a Jesus Cristo na sua vida. Então foi por isso que Deus mandou Jesus na terra, para nos salvar dos nossos pecados. Porque se o homem morrer com os seus pecados não perdoados por Deus, ele não terá a vida eterna. João capítulo 1, versículo 29, João Batista falou a respeito de Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Então, a pessoa que tem a consciência de que ela deve fazer o bem e ela não faz, ela está pecando. Então,
Isto é, até mesmo para os cristãos que estão assim fazendo algo que está desagradando ao próximo, ao Senhor, e ele estará pecando por causa disso. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Então, quando Deus criou Adão e Eva, à sua imagem e semelhança, a morte não era para existir no mundo. Como eu falei antes, através do pecado de Adão e Eva, através deste erro de Adão e Eva, de terem desobedecido a Deus e terem dado ouvido à voz de Satanás, e por eles terem sido expulsos do jardim do Éden, a morte passou a todos os homens, através deste pecado. E olha quantas pessoas aí fora hoje estão dando ouvidos à voz de Satanás, e não estão dando atenção à voz de Deus. Infelizmente, isto já é uma realidade em nosso mundo. Falamos de Deus, falamos da Bíblia, e pessoas levantadas pelo próprio Satanás nos acusam, nos dizendo que somos fanáticos, que só falamos besteiras. Mas será? Será que falar de Jesus e da Bíblia a todo momento, a toda hora, é fanatismo? É besteira? Mateus capítulo 12, versículo 34. A boca do homem fala do que está cheio o seu coração. Aleluia! Romanos capítulo 8, versículo 22. Até a natureza sofre por causa do pecado. Por que que hoje existem terremotos, tsunamis, maremotos, chuvas ácidas, tempestades? Tudo isso é por causa do pecado que entrou no mundo. Então, quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe vários tipos de maldades, de consequências na vida do homem e também na natureza. Irmão Fabiano, pequei. E agora? O que eu faço? 1 João capítulo 1, versículo 9 nos dá a resposta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então olha só, você pecou, não sabe o que fazer. Dobre teus joelhos, confesse o teu pecado a Deus em oração, em nome de Jesus Cristo, e pode ter a certeza que Deus vai te perdoar. Mas lembrando que todo pecado traz arrependimento, traz dor. Quando erramos, nos traz tristeza. Então, quando nos arrependemos de tal ato errado, a gente deve abandoná-lo. Deus perdoa o nosso pecado, mas também a gente deve abandonar o pecado ou tal ato errado. Muitas pessoas, crentes ou não crentes, até mesmo um descrente, por exemplo, que errou mentindo para o seu patrão, mentindo para a sua esposa ou para o seu marido, traindo sua esposa ou seu marido, através desta mentira, deste engano, deste erro, geralmente trouxe consequências para a vida dessa pessoa. Então o pecado é algo grave e que eu e você devemos evitá-lo a todo momento, em todos os dias de nossa vida. Amém? Para quem conhece a história de Davi e Batseba, sabe que o que Davi fez, aquele pecado, aquele erro que Davi cometeu, tomando a mulher de Urias, Batseba, para si, e que planejou a morte de Urias, aquele pecado, aquele erro que Davi cometeu, trouxe consequências gravíssimas para a vida de Davi e para a sua família. E Davi se arrependeu amargamente daquele erro que ele cometeu. Então eu sei de pessoas que por terem cometido tal pecado, terem errado feio na vida, pagaram um preço amargo por causa desse pecado. Esposas que traíram seus esposos ou vice-versa, pagaram um preço amargo por causa dessa traição. Aqui na minha cidade, agora recentemente, diz a história que um jovem casado com uma mulher, eles tinham uma filhinha pequena, ele acabou traindo a sua mulher, pecou contra a sua mulher e contra Deus. Dizem que a mulher descobriu a traição, pediu o divórcio, ele não aceitou o divórcio, ele pegou uma arma de fogo
e matou a sua esposa, a sua filha pequena e depois tirou a sua própria vida. Então olha só como o pecado ele deve ser evitado em nossas vidas. Olha só o que o pecado trouxe na vida dessa família. Trouxe uma desgraça e trouxe perdição para essa pessoa que cometeu esse assassinato, que acabou destruindo a sua família, principalmente que veio lá através do adultério. É por isso que Apocalipse capítulo 21, versículo 8 também diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Jesus pecou, irmão Fabiano, enquanto esteve na terra? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, diz a Bíblia que Jesus não conheceu nem cometeu pecado. Então Jesus foi um homem perfeito na terra. Ele não pecou de nenhuma forma, e também que Jesus não conheceu pecado. Glória a Deus. E glória a Deus por isso, porque se Jesus tivesse pecado, nós não teríamos, homem nenhum teria a salvação eterna. Quem sabe Deus já teria destruído o mundo se Jesus tivesse cometido pecado. Mas graças a Deus e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele não cometeu pecado nenhum. Aleluia. Jeremias capítulo 16, versículo 12 diz que os pecados propositais vêm de um mau coração. Então quando você peca de propósito, aqui a Bíblia diz que é por causa que o teu coração é um coração mau. É por isso que você precisa ser purificado, o teu coração precisa ser limpo pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Tem algum pecado que Deus não perdoa, irmão Fabiano? Olha, o único pecado que a Bíblia diz que Deus não perdoa é Mateus 12, versículo 32, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este pecado não tem perdão nem nesta vida, nem na outra que virá. Alguns entendem que pecar contra o Espírito Santo é você estar negando a palavra de Deus, é você estar negando a Jesus Cristo na tua vida, é você estar negando a conversão, o novo nascimento. Outros também entendem que blasfemar contra o Espírito Santo é que quando Jesus realizava milagres, os fariseus, os hipócritas, aquele povo que ia contra Jesus, dizia que Jesus realizava esses milagres através do espírito de Beelzebul. Então, muitos entendem que hoje também é assim. Quando alguma pessoa é curada por um servo ou serva de Deus, alguém dizer a respeito desse servo ou serva de Deus que curou alguém, que ela curou essa pessoa através de um espírito maligno, ela está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E para você, o que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus? É negar a Deus, negar a fé, negar a palavra, negar Jesus? Ou acusar Jesus ou acusar alguém de que tal milagre que ela fez foi pelo espírito de Beelzebul? Ou você tem os dois pensamentos, que blasfemar é negar a Jesus, negar a Deus, a sua palavra, e também dizer que alguém foi curada através de um espírito maligno. O homem pode perdoar pecados? Não. O homem não pode perdoar pecados, como ensina a Igreja Católica. Isto é um erro. Você vai lá, entra no confessionário, confessa para o padre: padre, pequei, fiz isso, fiz aquilo. O padre te perdoa, diz que você está perdoado, ou manda você orar 30 Ave Maria, 30 Pai Nosso e não sei o que. Não. O único que pode perdoar pecados é o nosso Pai Celestial. Por isso que foi o que eu falei antes. Você errou, pecou, não vá até um homem pedindo para o homem te perdoar, se Deus te perdoa. Dobre os teus joelhos, confesse o teu pecado a Deus e pode ter certeza que Deus vai perdoar você. Mas as consequências, geralmente, Deus não vai te livrar da consequência do pecado. Porque Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: tudo o que plantamos, nós vamos colher. Então, geralmente, você está plantando o mal, você vai colher o mal. Você está plantando o bem,
você vai colher o bem. Você está plantando amor, a amizade, você vai estar colhendo amor e amizade. Aleluia. Posso ficar enfermo por causa do pecado? Segundo a Bíblia, pode. A pessoa pode acabar ficando enferma, doente, por causa do pecado. 2 Reis, capítulo 15, versículo 5. 2 Crônicas, capítulo 21 e versículo 18. E o capítulo 26 e versículo 20 diz: Deus feriu Jeorão de doença incurável e Azarias e Urias de lepra. Então olha só, Deus causou doença na vida dessas pessoas porque elas estavam fazendo coisas que estavam desagradando a Deus. Elas estavam agindo contra a vontade de Deus. Elas estavam pecando contra Deus. E Deus acabou cometendo elas de doenças incuráveis e de lepra. Então, o pecado, segundo a Bíblia, pode nos deixar enfermos. Então devemos tomar cuidado com o pecado. Amém? O Salmo 51, ele é a oração para o pecador arrependido. Você pecou, está arrependido, está arrependida? Leia Salmos 51. Tiago capítulo 1, versículo 15 diz assim: que o pecado consumado gera morte, morte eterna. Você está pensando em trair o seu cônjuge? Pode ter a certeza que se você consumar esse ato, você estará sendo condenado ou condenada à morte eterna, banida para sempre da presença de Deus e da glória do seu poder. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! Então, a Bíblia me afasta do pecado e o pecado me afasta da Bíblia. Quer ficar livre do pecado? É a palavra de Deus. Bíblia é o nosso alimento diário. É o que nos afasta do pecado. E o pecado nos afasta da Bíblia. Isso já é uma realidade. Quando a pessoa peca ou vive pecando, ela não tem prazer pelas coisas de Deus. Ela não tem prazer em ouvir a voz de Deus, em ler a Bíblia e também estar ao lado daquelas pessoas que são homens ou mulheres de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 7 ao 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aleluia! Mas essa passagem só pode acontecer na vida do homem ou da mulher através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando essa pessoa passa a ser mudado por Jesus Cristo, o nosso Senhor, através da fé, quando ele aceita a Cristo na sua vida como seu único Senhor e Salvador, e passa a viver em obediência à palavra de Deus, e que também abandona o pecado da sua vida. Amém? Muitos aí dizem, já ouvi falar de alguns pregadores que dizem assim, que pecamos todos os dias. Aí eu pensei comigo, peraí, se o homem peca todos os dias, o crente, estamos falando dos crentes, que pecam todo dia, meu irmão, minha irmã, sinto em dizer, você não vai entrar no céu. Porque entenda que há uma diferença entre você ser pecador e estar vivendo no pecado. Somos pecadores por natureza, por causa do pecado de Adão. Já viemos ao mundo como pecadores, somos todos pecadores. Agora, estarmos vivendo em pecado, pecando todos os dias, seja através do nosso olhar, através da nossa língua, das nossas ações, sinto em dizer que você estará fora do reino de Deus. Nós temos que ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celeste, segundo Mateus, capítulo 5, e o versículo
48, se não me engano. É isso aí. Então, nós devemos ser perfeitos. Então, a pessoa que diz isso, que somos pecadores, que vivemos pecando todos os dias, ele está falando algo errado. Não, não devemos pecar, não. Todos os dias não somos pecadores. Agora, se nós ficarmos pecando todos os dias, irmão, é o pecado que te separa de Deus, é o pecado que te separa do céu, é o pecado que te separa da salvação, é o pecado que vai te levar para o lago de fogo. João, capítulo 5, versículo 14, e o capítulo 8 e versículo 11, olha o que Jesus disse: vai e não peques mais. Então, quando você pecou e foi até Deus pedir o perdão de Deus por algo que você fez, adultério, mentiu, roubou, matou, enfim, Deus te perdoa. Mas o que Jesus fala para você? Vai e não peques mais. Não cometa mais pecado nenhum. Amém? Então, o pecado é algo gravíssimo. E também tem uma passagem na Bíblia, eu não estou conseguindo lembrar aqui, que diz assim que aquele que vive na prática do pecado, ele é do diabo. Então, cuidado, vigia. Você que não está conseguindo vencer algum pecado que está na tua vida, seja a pornografia, o adultério, a mentira, enfim, busque a Deus, busque a Jesus por esta causa. E pode ter certeza que Deus vai te dar força para você ficar livre do pecado. Jesus vai libertar você do pecado. Amém? Eu digo não para o pecado. Pecado é algo gravíssimo e o pecado já levou muitas pessoas para o inferno. E o pecado vai levar muitas pessoas ainda para o inferno. E o pecado continua levando pessoas para o inferno. Então, você não estar ao lado da palavra de Deus, você já está pecando. Você diz que crê em Deus e Jesus, mas ignora a Bíblia, despreza a Bíblia, você já está pecando. Como disse Jesus em João capítulo 8, versículo 32, conheça a verdade, e a verdade te libertará do pecado, dos erros, da idolatria, da mentira, da fornicação, do roubo, do adultério, do assassinato. Amém?